Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do LagoCast Brasília, o podcast oficial da Lagoinha no Distrito Federal. Como vocês já sabem, é um episódio mais curto, porque sempre é no intervalo de uma palavra, de um culto no final, alguma coisa assim. A gente pega esses homens, mulheres de Deus que passam por aqui para a gente poder conversar um pouquinho, trocar uma ideia, conhecer um pouco do dia a dia, né, os bastidores, debaixo do palco, do altar, né? E como a gente está no momento da Conferência Hero, a gente teve o privilégio de receber ele aqui e vai pregar amanhã, 2 vezes, na manhã e na noite, que a gente já abusa mesmo, a gente já chama, e vai ter o link das 2 ministrações do pastor Rafael Neri aqui na descrição desse vídeo. Então, enquanto você assiste, depois você já sabe que tem 2 dias para você ser edificado 2 vezes. Pastor Rafael Neri, muito obrigado por estar aqui com a gente, por receber, por aceitar esse convite que a gente lhe fez, de ministrar conosco. O senhor que é o líder do Hero Global, né? Léo, uma honra estar aqui, te conhecer pessoalmente, ver de perto o que vocês estão vivendo aqui em Brasília, sensacional. E tem sido um privilégio também caminhar no Hero Global, lá em Orlando com o pastor André, e vendo o que Deus tem feito na Lagoinha de forma mundial, né? É algo fora da curva que está acontecendo. A gente vê, e a gente não vê assim, a Lagoinha em Orlando. Não, a gente vê a nossa igreja em Orlando, né? A nossa igreja na Matriz, a nossa igreja, igual o pastor Maxwell estava aqui, nossa igreja em Belém, a sua igreja aqui no Distrito Federal. Família, né? Em qualquer lugar você se sente em casa. Parece exatamente. Que você já conhece há 10, 15 anos. E o senhor, como líder do Ministério de Homens, tem uma responsabilidade, porque como responsável dos homens aqui no Distrito Federal, não é puxando sardinha não, mas os homens tá ali no top 3 dos ministérios mais desafiadores de uma igreja, né? Total, né? Esse trabalho do Hero Global, eu vejo ele como um antídoto contra um processo que há décadas vem tentando destruir a figura masculina. Então não é fácil. Satanás sabe muito bem que quando ele destrói a figura do patriarca, do pai de família, ele toca na família inteira e toca em gerações. Se você parar para pensar, as maiores mazelas da nossa sociedade hoje são fruto da ausência paterna. A falta de referência paterna em casa, falta de hombridade, falta de iniciativa. Talvez todos os outros problemas familiares advenham dessa raiz. Né? Eu acho que desde o primeiro casal do mundo, né? Satanás foi na omissão masculina. É verdade. Quando o homem se omitiu e a primeira família quebrou. Então o trabalho do Hero é remar contra a maré. É um trabalho contra a cultura. É um trabalho que vai de encontro ao que a cultura tem pregado, inclusive por isso que gera barreiras, gera confronto, gera obstáculos, porque não é fácil. Você está indo de encontro a um processo que há décadas tenta fazer com que o homem seja diminuído, né? Se torne um cidadão de segunda classe, seja algo menos importante. A gente está aqui para cooperar com o Senhor, né? Nessa reconstrução. E o fruto, apesar de tão trabalhoso, vai ser um fruto que vai tocar gerações. Eu creio nisso, cara. Eu creio que os nossos netos vão usufruir dos frutos desse trabalho árduo que a gente está fazendo. E depois que o pastor André ele trouxe o Hero, né, essa identidade, não só de brand, mas de visão mesmo, de trabalho, nós fomos muito impactados positivamente, né, porque a gente percebe que há uma atenção especial para o trabalho dos homens. E a gente, às vezes, vê uma cultura woke, ou vê uma ideologia e tal. Aí, quando a gente vai falar da masculinidade bíblica, da hombridade bíblica, a gente acaba ficando um pouco abafado, principalmente na mídia. Sim. E o crescimento das suas redes sociais foi muito baseado nessa contracultura, nesse remar contra a maré. Total. Como é que foi a sensação do senhor vendo isso? Publicando conteúdo na internet e tendo uma adesão tão grande, uma viralização, um compartilhamento. Você olhou assim e falou, meu Deus, era isso? Você imaginava? Você tinha esse objetivo de ter milhões de seguidores como tem hoje? Não, foi algo completamente espontâneo. O ano-chave foi 2022. Eu me lembro que eu entrei o ano de 2022 em janeiro com 10 mil seguidores no Instagram, por exemplo. No final do ano tinha mais de 1 milhão. Olha. Foi uma coisa assim completamente espontânea, porque eu não tenho nada de blogueiro, influenciador, detesto mostrar minha vida. Inclusive, sempre fui meio tímido para falar em público. Mas o que acontece é que, engraçado como a internet hoje é um instrumento que potencializa o que a pessoa já é. Né? Se a pessoa for falar besteira, for malvada, na internet isso vai se potencializar. É verdade. Por outro lado, é uma ferramenta de Deus para potencializar as coisas do reino. E veja que em 2022, quando eu comecei a produzir conteúdo de fato sobre família de forma consistente em janeiro, eu já tinha 7 anos de ministério,
como pastor e como terapeuta de casais, falando as mesmas coisas. Uhum. Eu falei ali o que eu sempre tinha falado há 7 anos. Hoje eu tenho 10, né? Mas nada de novo, que eu já vinha falando nos meus atendimentos, na igreja local. Mas quando eu trouxe isso para a internet, hoje em dia você falar que a grama é verde é polêmico. Né? Você falar que a Bíblia diz sobre casamento é isso, aquilo outro, você falar que trisal não dá certo, você falar que ficar com um, ficar com outro e ter várias experiências sexuais e sexo casual vai destruir a vida de um jovem, deveria ser algo normal. Mas hoje em dia, por causa da loucura que está aí fora, se torna polêmico. Mas foi basicamente abrir um vídeo e começar a falar o que a palavra de Deus ensina. Bastou isso para se tornar uma polêmica, um caos. E isso foi bom, porque, de certa forma, apesar de atrair haters e pessoas que odiavam e falavam mal, atraiu gente que ouvia com atenção e dizia, pera um pouquinho, o que esse cara está falando tem algum sentido, e apesar de eu estar vivendo numa realidade completamente quebrada, é isso que eu estou buscando. Eu busco uma família. Não sei se você concorda, Léo, mas o que eu vejo é que os jovens hoje em dia, muitos estão perdidos, é bebê reborn, pode, né? sexo casual, é trisal. Mas, no fundo, eu creio que existe uma sede essencial no coração deles, por viver no centro da vontade de Deus, por construir uma família. Até os Therians, né? Pessoas Therians, que se sentem animais. Né? Eu sou um lobo, eu sou um gato, eu sou uma samambaia. Né? Você fala, Jesus. É um mundo doido, mas, no final das contas, tem muita gente ali que só dá o que tem. Não teve referência. Nós já somos a 3ª ou 4ª geração depois da Revolução Sexual. Então, hoje a gente já tem avós que não tiveram referência alguma dentro de casa. Então, nós somos netos e bisnetos de uma geração que já quebrou por falta de referência no lar. Então, é muita gente perdida que acabou encontrando nesse trabalho nas mídias sociais um caminho. Poxa, eu quero descobrir mais sobre isso. E, no final das contas, era o que a palavra de Deus ensina. Então, foi muito legal. Há uma representatividade abafada aí, né? As pessoas querem mais desse tipo de material e não encontram porque a rede social... E esse desafio de liderar homens na Global, como é que o senhor tem visto isso? Eu estou em Orlando, mas venho para o Brasil muito frequentemente, vendo o trabalho das igrejas. Qual que é o maior desafio de ser um líder de 700 igrejas nesse recorte, né, de homens? Eu acho que todo mundo que está envolvido de alguma forma na Global hoje tem esse mesmo desafio, porque nós somos uma igreja que valoriza a comunidade local. Então, você veja que o próprio pastor André, apesar de ser o líder global, ele faz questão de estar inserido no dia a dia de uma comunidade menor. Isso nos traz um desafio, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho meu trabalho lá em Orlando e eu coopero com os irmãos lá em Orlando no Hero local, eu também concilio com o trabalho global. E aí, sempre quando você foca mais em um, você acaba meio que descobrindo o outro, e você tem esse desafio de agendas que é normal, faz parte, mas é um grande privilégio, viu, cara? Porque ao mesmo tempo que você vê os frutos ali do trabalho na ponta da linha, você vê outros irmãos na Global passando pelas mesmas coisas, na Europa, no Nepal, no Japão, no interior do Brasil, nas grandes metrópoles. Então, você vê que ao mesmo tempo que existem aspectos diferentes, que tem a ver com cultura, que tem a ver com a língua, que tem a ver com o povo onde aquela comunidade de fé está inserido, ao mesmo tempo tem coisa que todo mundo passa. Então você veja que essa crise de masculinidade é algo global. A dificuldade dos homens engajarem com o trabalho na igreja local é algo que me parece geral. É verdade. Então existem coisas que são comuns e a gente vai se ajudando mutuamente e acaba sendo uma força para todos. Então tem sido muito positivo, cara. Agora, o senhor falou que quando foi para as redes sociais, já tinha um background, já tinha uma bagagem ministerial. Vamos voltar um pouquinho, então. O senhor nasceu na fé, filhos de pais evangélicos? Filho de pastores, né? Ah, o senhor é filho de pastores. Meu pai foi o primeiro evangélico da família, uma família bem espírita, mas ele, com 18 anos, largou um curso de medicina na Federal para se dedicar ao ministério. Teve um encontro com Jesus e aí nossa família foi transformada da vida dele para gerações seguintes, né? Eu acho que quando Deus salva um indivíduo, ele sempre quer alcançar gerações depois daquele indivíduo. E foi assim conosco. Meu pai se converte, larga tudo, casou com minha mãe, foram para o Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, na Tijuca, já casados, como internos, e eu nasço naquele contexto, no Seminário Batista, lá no Rio de Janeiro.
E já nasci nesse ambiente, né? Cresci, a minha infância foi indo para vigílias com meus pais, inserido na igreja local. Costumo dizer para todo mundo que sou filho de pastor, não sou traumatizado. A igreja não me feriu, a igreja não me traumatizou. Quero não criar competiu a paternidade com a igreja? Não. Eu vejo muito essa conversa assim, todo filho de pastor é traumatizado, todo filho de pastor tem problema com a igreja. Pelo contrário, cara. Você veja que os meus 2 irmãos não seguiram o ministério pastoral. Meu irmão é engenheiro eletricista, minha irmã é psicóloga. Meu pai nunca forçou a barra, mas foi natural para mim crescer nesse ambiente. Houve um desejo desde cedo de me envolver com o ministério. Então foi muito jovem que eu descobri esse chamado e comecei a me empenhar para me tornar um pastor fiel às Escrituras, né? O senhor falou, eu nasci no Rio, mas se fosse no Rio, carioca, criado, você fala, eu nasci. Pois é, mas passei 7 meses. Ficou 7 meses e mudou para onde? Fui para Bahia. Bahia. E aí fui criado como toda a minha família na Bahia. Nós somos uma família de baianos, né? Eu sou o único carioca por acidente, vamos dizer assim. Né? E aí casou já durante a sua juventude, mais velho? Casei cedo também. Engraçado minha história com minha esposa, cara, porque nós 2 temos famílias muito fortes. Meu sogro é um discipulador para mim. Minha sogra me acolheu como mãe. Eles têm um casamento muito bom. Então, eu tive essa... Cara, isso é difícil, Cara, né? eu tive um privilégio raríssimo, Léo, assim, de encontrar... Vir de uma família forte e encontrar uma mulher que veio de um lar muito estruturado. E eu conheci ela, eu tinha 14, ela tinha 13, imagine. E eu disse para ela, olha, eu quero casar com você. Você falou 14 anos? 14 anos. Eita, e eu quero te dar um monte de filho. Eu quero ser a mulher da minha vida. E, engraçado que eu cumpri isso, né? A gente hoje tem 3 já, por enquanto. Legal. Quer ter mais? Quero mais, cara. Quero mais. E a gente teve o privilégio de estudar na mesma escola. Eu estudei na mesma sala da minha esposa e demos um bom testemunho. A gente não ficava se pegando, se beijando. Meus colegas me xingavam, tiravam sarro de mim. Eu dizia, olha, eu sei o que estou fazendo. Eu sou um cristão e eu estou construindo uma família forte. Hoje, infelizmente, a maioria deles tem uma família quebrada e meu casamento está de pé. Então, eu tenho uma mensagem para os jovens, cara. Assim, eu não tenho um testemunho nessa área. Eu passei pelo caminho correto. Eu posso dizer para todo mundo, faria tudo de novo. E casou exatamente com quantos anos o senhor casou? Casei com 21. 21? Nós tínhamos 21 anos os 2 e casamos virgens. Primeiro relacionamento sério. E uma coisa raríssima assim, cara. Raríssima. Hoje em dia as pessoas estão retardando muito a questão do casamento. Não, deixa eu terminar a faculdade. Não estou pronto ainda. Deixa eu me estabelecer financeiramente, comprar um imóvel e tal. E vão botando barreiras. Quando vê tá com 30 e poucos, ainda não casou por conta dessa... Mas o senhor recomenda? Totalmente. O que eu digo para os jovens hoje é case cedo. Eu sou entusiasta do casamento em que os 2 constroem a história juntos. Né? É óbvio que você precisa ter uma maturidade espiritual, financeira. Você não vai tirar uma moça da casa dos pais para ela passar fome. Então o cara precisa ter um preparo, precisa ser capaz de pagar as próprias contas. Né? Eu já vi casais que o sogro sustenta a família. Pô, o casamento vai dar errado. E tem umas pesquisas, estudos que estão dizendo, não, o adolescente está indo até 20 e poucos anos hoje em dia. Não, loucura. Então, mas aí você vê uma moçada de 21 anos, né, que ainda está fissurada em videogame, jogando bolas todo dia. Não, a infantilização de adultos é um projeto. Quando você vê esses psicólogos modernos dizendo que a adolescência até 24 anos, por causa do córtex pré-frontal, isso é uma conversa do diabo. Né? O diabo quer eternos garotos, eternos meninos. A gente tem que ir contra isso. Nossa referência é o Senhor Jesus. Com 12 anos, ele já trocava umas ideias com os mestres da lei. Ele é nossa referência, ele é nosso modelo. Óbvio que existem fases, etapas, né, de desenvolvimento, mas a gente não pode aceitar isso. Eu disse para meus filhos isso em casa, eu deixo claro. Quando vocês tiverem 12, 13, 14 anos, o mundo vai chamar você de menino, mas aqui em casa eu vou te tratar como homem. Você vai responder pelos seus atos como um homem que você é. Tá? Então, eu acho que os pais precisam ter essa consciência, os pais cristãos. Né? E com relação ao casamento, a mesma coisa. Quando eu casei com minha esposa, a televisão ficava em cima da caixa do micro-ondas, a gente não tinha mesa na sala, a gente construiu tudo do zero, um apartamento muito singelo lá em Brotas, em Salvador, uma realidade muito simples. E hoje a gente tem uma vida estruturada depois de 12 anos e eu faria tudo de novo, cara. Gostoso, construir do zero, passar pelas dificuldades, isso amadurece o casamento. Eu acho que é um erro quando você tem
tem a ideia de preparar a condição financeira ideal, a formação ideal, a casa ideal para... Mesma coisa é ter filhos, né? Eu vejo que os casais hoje estão postergando essa coisa do ter filhos porque não estão preparados ou ainda não curtiram o suficiente. Para mim é um outro erro, né? Você veja que a ciência diz, né, que depois dos 30, a mulher já tem uma queda drástica da fertilidade, 90% dos ovários, dos óvulos já não são capazes de fecundar, e elas, às vezes, postergam até 35, 36, 40. Às vezes não é uma opção da pessoa, pelas circunstâncias da vida, mas eu tenho visto casais que têm postergado isso de uma forma tola, na minha opinião. Mas tudo isso que a gente vê, pastor, é uma questão muito de... No final, roda, e a gente vai ver a falta de identidade. Sim. Por exemplo, o senhor encontrou uma pessoa certa, mas é porque ela tinha uma estrutura familiar. A sua estrutura familiar, isso contribui demais. É verdade. Então, hoje, uma menina de 23 anos, que é uma mulher de 23 anos, às vezes foi criada só pela mãe, o pai não tem aquela figura, então ela não sabe uma referência masculina, ela não sabe como encontrar um cara certo, né? Como encontrar a pessoa. Então, não fica com medo, vai postergando. O rapaz também, às vezes, não vê o pai direito e não vira homem. Eu tenho um de 10 anos, um filho de 10 anos e um de 3,5. E eu vivi essas experiências com os dois em datas completamente diferentes, mas eu vi, Deus, obrigado. O meu filho com 3 aninhos, pequeno, mal coisava tudo, ele me ajudando a pegar as compras, né? Aí a minha mãe estava perto e falou assim, deixa eu pegar para você. Aí ele, não, vovó, você é mulher. Isso. Eu sou homem. O homem carrega o peso. Aí ela olhou, oxi, ela ficou surpresa. Eu falei, mãe, é assim que eu educo os meninos. E o meu mais novo fez a mesma coisa depois. E, assim, eu falo, glória a Deus. Aí a minha esposa estava esse dia falando assim, Léo, olha, você acertou demais nesse sentido, porque ele pegou uma flor, aí levou para ela, falou, mamãe, você é bonita igual essa flor. É o tempo todo, filho, o homem dá flor para mulher. Que legal, o homem cara. cuida da mulher. Eu tô saindo de casa para trabalhar, você é o homem da casa, você protege a mamãe. Obedece e proteja a mamãe. Eu sempre falo isso. Aí, quando vem aqui, matei uma muriçoca, papai. Tava ali, eu protegi a mamãe. São detalhes, mas a gente tem que colocar isso nessa identidade, porque quando você vê um filme de Hollywood, quando você vai numa escola, a ideologia é tão flexível que tira a identidade das pessoas. Total. Qual que é o desafio hoje, pastor? Você fala assim, vamos criar filhos. Mas você veja que nós não estamos criando os nossos filhos para viverem numa bolha. Sim. Eles vão viver num mundo cheio de tentações, cheio de provações e influências negativas. Mas eu acredito que quando você vem de um lar estruturado, você carrega os seus princípios para o resto da vida. Então nós não estamos criando filhos para se perderem. Eles podem passar pela universidade, podem passar por tentações, eles vão ficar nos caminhos do Senhor. Eu creio muito nisso, né? Porque é o que a palavra de Deus diz no final das contas. É o que vai acontecer com seu filho. Ele certamente vai sofrer influências do mundo, mas elas vão encontrar um escudo que é uma boa formação. O pai não pode errar nisso, cara. Eu digo que o pai de família, ele precisa acertar em 2 coisas. Primeiro, estar presente. A presença é fundamental, porque não adianta você ser o melhor pai do mundo se você não estiver com seu filho. Né? Por 2 motivos. Primeiro, por causa da mulher, porque a filha vai escolher um cara igual a você. Então, você é o modelo do homem que ela vai escolher. E o filho precisa de referências masculinas, porque a masculinidade bíblica se transmite, se aprende. Eu recomendo sempre que os pais levem os filhos para as atividades masculinas, para a musculação, para as artes marciais. Deixe seu filho ver como você adora na igreja, como você serve na igreja, como você trata a mãe dele com amor, com honra, com romantismo, com generosidade, porque ele vai ser um cara parecido contigo. Ele vai imitar o que você faz e não o que você fala. Então essa coisa da presença é fundamental, cara. E em segundo lugar, tempo. Porque muitas pessoas acham que só a qualidade importa, mas quantidade também, cara. Nossos filhos passam muitas horas na escola, muitas vezes. Eu não vejo com bons olhos essa ideia da escola integral. Assim, às vezes eu vejo uns modelos de educação em que o filho entra na escola às 7, sai 7 da noite. Quer dizer, são 12 horas. E é o filé do dia. É o melhor momento do dia que o cérebro está bom. Quando ele estava com você, estava acordando. Quando voltar para você, vai dormir. Quer dizer, aí você pega as horas mais importantes do dia, você entrega para a escola e diz, olha, criei para mim, eu não tenho tempo, não. Exato. A consequência, obviamente, não vai ser boa. Então, nós precisamos de tempo com os nossos filhos, cara. Tempo de qualidade.
É óbvio que é um desafio, não estou dizendo que é fácil, porque a gente tem que trabalhar pra caramba, a gente tem os desafios da vida. Mas para pensar num menino, por exemplo. Na escola, 90% das professoras são do sexo feminino, obviamente. 99% talvez. Na igreja, geralmente é a mesma coisa. Né? Se você parar para pensar, na maioria das igrejas evangélicas do Brasil, as coordenadoras, as professoras do KID são todas mulheres. As voluntárias. Geralmente o pai trabalha mais e o menino vai passar mais tempo com a mãe. Então, qual referência masculina ele está tendo? Às vezes um youtuber degenerado, que ensina um monte de pecado. Às vezes um desenho animado que hoje em dia está ensinando tudo errado. E é aquilo que a gente falou antes, né? Cada um só dá o que tem. Ele não viu um homem agir, casar, comer, servir, adorar. Atuar como um homem. Atuar como um homem. Então ele vai tirar da cartola como uma referência, um exemplo. A pior possível que é o que ele viu no mundo. Né? Então, nós pais precisamos ocupar nosso lugar, cara. O homem cristão precisa reassumir a posição que Deus o criou para que assumisse. A gente está trabalhando nisso e o Hero existe para isso, no final das contas. Pastor, o Marcos já me deu um toque ali, que a gente está chegando na reta final. Eu queria saber de uma coisa, assim, esse seu trabalho todo nas redes sociais, na liderança do Hero, isso vai culminar em algum produto físico, um livro? Já tem alguma coisa aí? Tem. Tem. Posso dar um spoiler porque eu tô no diálogo com o pastor Richard, que é o nosso gênio, né? Ele é o nosso cabeção aí, o cara que é um crânio para os livros e é responsável por boa parte da literatura da Lagoinha, né? Sim, da editora, né? Eu já escrevi muita coisa e mando sempre para ele me dar um feedback, eu corrigir. Tem sido um trabalho de alguns meses, mas dando um spoiler legal aqui. E é voltado para hombridade, masculinidade? Eu estou escrevendo um livro sobre masculinidade. Que bacana. Que ainda não temos o título, mas é mais ou menos o seguinte: princípios que todo pai deveria ter ensinado para os filhos. Né? Imagine um livro que vai te ensinar assim, o cara que não teve um pai, que seu pai deveria ter te ensinado. Né? 10, ou 7, ou 12 princípios, a gente está escolhendo o número ainda. Está ficando muito legal, cara. Queria poder mostrar para o pessoal, porque a gente vai ensinar que a palavra de um homem é negociável. Eu aprendi isso com meu avô. Sim. O homem disse alguma coisa, fez uma promessa, ele tem que cumprir. O avô falava no fio do bigode, né? Meu avô falava isso. Meu avô, é isso mesmo. Comigo é no fio do bigode. Isso, é. Né? Meu avô veio de um tempo onde a palavra de um homem valia mais que um contrato assinado. Isso, apertou a mão, já era, mesmo. Falou, vai cumprir. Não é a realidade que a gente vê hoje. Não. Então o livro vai ensinar isso. Que bacana. A palavra de um homem é negociável. Vai ensinar sobre a prioridade da mulher, da esposa. Porque tem muito marmanjo hoje em dia que casa, mas continua casado mais com a mãe do que com a esposa. E ele não percebe que agora ele é o patriarca de um novo núcleo familiar. E, de certa forma, a esposa é a mulher mais importante da vida dele, até mais do que a mãe. Sim. Então, a gente vai ensinar isso no livro. Sobre a iniciativa masculina, sobre o dever de proteger homens que hoje em dia são completamente omissos com relação à proteção do lar, preparo físico, preparo com relação à mentalidade de defesa. Então, o livro está ficando muito fantástico. E ele tem uma previsão? É 2025? Ele vem? Esse ano. Esse ano sai. A gente já está com uns 4 capítulos prontinhos, escrevendo o resto, vai sair. Vai ficar legal. Que benção. Pastor, todo mundo deve conhecer as suas redes sociais, mas não custa repetir. Como é que faz para lhe encontrar? A minha rede principal hoje é o Instagram, Rafa Neri. Se colocar Rafa Neri com Y no final, é fácil de achar. Não tenho investido tanto no YouTube, cara. É um dos erros que eu cometi aí nos últimos anos, mas vou começar a produzir vídeos mais longos para o YouTube, né? Mas o Instagram, eu sempre posto no Instagram e replico no TikTok e no Twitter, Shorts ali, então. No Shorts, mas a base é mais o Instagram mesmo. Tá certo. Pastorzão, que o Senhor te use nesses dias aqui no Avivamém. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir à conferência e vir aqui também no LagoCast. A honra é minha. Que Deus abençoe a família de todo mundo que está assistindo. Amém. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Tem muita coisa boa para você assistir aqui. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.